Olá, pessoal, todos bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje trabalharemos com a apostila 14, parte A, que será História e Geografia. Então, pegue o seu material e vamos lá. Como estamos iniciando um novo material, é importante que você preencha o nome da sua escola, do seu professor ou professora, o seu nome completo e a turma, qual é o seu quinto ano. Então, na aula de hoje de História e Geografia, nós vamos fazer a leitura de rotação e translação. Então, nós vamos estudar esses dois conceitos aí, que são os dois movimentos que o planeta Terra realiza. Vou fazer a leitura, você me acompanha aí. Aqui do lado direito, antes de começarmos a leitura, percebam que tem a imagem do Sol ao amanhecer, depois o Sol ao meio-dia e o Sol ao anoitecer, porque tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje. Então, vamos fazer a leitura? Os movimentos da Terra. Todos os dias, ao amanhecer, o Sol clareia o céu. Você já reparou que de manhã o Sol está em uma posição e no fim do dia está em outra posição? A Terra não está parada no espaço. Ela realiza dois movimentos muito importantes: o movimento de rotação e o movimento de translação. Nós temos o hábito de dizer que o Sol mudou de posição, mas na verdade, depois dessa aula, você vai perceber, você vai entender que não é o Sol que muda de posição, e sim o nosso planeta que está em constante movimentação. Nós não percebemos esse movimento do nosso planeta, mas ele está em constante movimentação. E essa movimentação do nosso planeta em relação ao Sol é que faz com que tenhamos os dias e as noites. Então, nós vamos falar primeiro desse movimento de rotação, que é o responsável pelos dias e as noites. Aqui do lado direito do seu material tem a imagem do nosso planeta, tem uma setinha indicando a direção que o nosso planeta está girando. Como eu disse, nós não percebemos, mas nesse momento o nosso planeta está girando. Outra coisa importante para você pensar e para você perceber é que o nosso planeta ele fica inclinado. Isso também tem uma relação com o que nós vamos estudar logo mais, quando falarmos sobre as estações do ano. Essa inclinação também tem relação com as estações do ano. Então, vamos ler o movimento de rotação. O movimento que a Terra faz em torno de um eixo imaginário, denominado eixo de rotação, chama-se movimento de rotação. A Terra gira em torno do seu eixo de rotação, um pouco inclinado, como eu disse, em relação ao plano de sua órbita. Esse movimento dura aproximadamente 24 horas, tendo como resultado o dia e a noite, ou seja, o movimento de rotação é o responsável pelo dia e pela noite. O Sol continua no mesmo lugar, pessoal, mas o nosso planeta ele está girando em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo. E esse girar faz com que de manhã o Sol esteja em uma parte do nosso planeta, no final da tarde o Sol está em outra posição em relação ao nosso planeta. Mas quem mudou de posição foi o planeta. O movimento de translação. Enquanto a Terra gira em torno do seu eixo de rotação, ela também gira em torno do Sol. O tempo necessário para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol é de aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. Esse movimento da Terra ao redor do Sol é chamado de movimento de translação. Então, vamos perceber aí o que acabamos de ler, vamos pensar e analisar. Eu acabei de ler com vocês aqui em cima que a Terra realiza um movimento em torno de si mesma, em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação. E ao mesmo tempo em que ela está girando em torno de si mesma, ela vai girando também, e esse é um giro maior, ao redor do Sol. Então, são dois movimentos consecutivos, ou seja, dois movimentos ao mesmo tempo. Ela vai girando em torno do seu próprio eixo, e isso dura 24 horas, por isso temos os dias e as noites. E enquanto ela faz esse movimento de rotação, ela também vai girando ao redor do Sol. E isso já é um tempo maior, dura 365 dias, que é um ano. Se a Terra parasse de girar em torno do seu próprio eixo de rotação, o dia passaria a ter um ano, explicou um cientista. Durante 6 meses, nós veríamos Sol, Sol, Sol.
Logo, estaríamos na parte diurna do dia. Mas nos outros 6 meses não veríamos a luz solar e por isso estaríamos na parte noturna do dia. As noites seriam muito mais frias e os dias muito mais quentes. Ano bissexto. Aqui nós temos um calendário do mês de fevereiro do ano de 2016. Esse é um mês, né, de fevereiro de 2016, mostrando que esse ano foi um ano bissexto. Então, 2016 foi bissexto. E por que foi bissexto? Olha a setinha aqui embaixo. Porque o mês de fevereiro de 2016 teve o dia 29. Então, vamos entender aqui na leitura quando isso acontece. Quando estudamos o movimento de translação da Terra, descobrimos que leva aproximadamente 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. O tempo exato dessa forma é 365 dias e aproximadamente 6 horas. Para efeito de acertos no calendário, essas 6 horas são acumuladas e a cada 4 anos temos o total de 24 horas. Então, 6 horas que sobraram de um ano, outras 6 do outro ano, outras 6 do outro ano, outras 6 do outro ano. Ao final de 4 anos, dá as 24 horas. 6 vezes 4, 24 horas. Ou seja, um dia. É por isso que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. E quando isso ocorre, dá-se o nome de ano bissexto. Então, perceberam como esse movimento de translação, ele leva 365 dias e 6 horas. Então, vai acumulando 6 horas de um ano, mais 6 horas de outro ano, mais 6 horas de outro ano, mais 6 horas de outro ano. No final desses 4 anos, essas 6 horas são somadas. 6 vezes 4, 24 horas. E aí temos um dia a mais no calendário de fevereiro. E aí é quando, então, fevereiro tem 29 dias e esse ano é considerado bissexto. Outra coisa, para ajudar vocês em outra atividade que teremos mais adiante, como aqui esse calendário é do mês de fevereiro do ano de 2016 e já vimos que foi um ano bissexto, se 2016 foi um ano bissexto, e eu acabei de explicar para vocês que anos bissextos acontecem a cada 4 anos, fica fácil você descobrir os próximos anos bissextos depois de 2016. Basta você ir contando a cada 4 anos. Depois de 2016, conta mais 4 anos, você vai descobrir qual foi o outro ano bissexto. Depois mais 4 anos e assim sucessivamente. Ou também, se você quiser saber, antes de 2016, quais foram os anos bissextos. Aí você vai voltando 4 anos, tirando 4 anos, e aí você descobrirá os anos bissextos anteriores a 2016. Como ocorrem as estações do ano, tem tudo a ver com esses movimentos que estamos falando. Muitas pessoas têm a ideia errada do porquê as estações do ano acontecem e assumem que o verão marca o período em que o nosso planeta está mais próximo do Sol, sendo que o inverno seria quando está mais afastado. Apesar de ser uma hipótese atraente e bem disseminada, isso não possui relação alguma com a causa das estações. Na verdade, elas ocorrem pela inclinação da Terra durante a sua translação em torno do Sol. Então, olha aqui, isso é uma hipótese. Muitas pessoas levantam essa hipótese de que o verão é porque a Terra está mais próxima do Sol e o inverno é porque a Terra está mais distante do Sol. Mas isso é só uma hipótese, ela não é real, não é um fato real. O fato é que, para termos as 4 estações do ano, depende da posição do planeta em relação ao Sol, sim, mas depende da sua inclinação. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, prestarem atenção, que nosso planeta tem uma inclinação? E é essa inclinação que durante o movimento de translação vai nos dando aí as 4 estações do ano. Dependendo da posição que ela está em relação ao Sol devido à sua inclinação, é que vai determinar as 4 estações do ano. Nós trouxemos aí para vocês um endereço eletrônico, uma sugestão de um site para você consultar. Nesse site você pode encontrar mais informações sobre esse assunto e se aprofundar mais ainda. As estações do ano são 4: primavera, verão, outono e inverno. Na maioria dos estados do Brasil, não há muitas variações de temperatura no ambiente de uma estação para outra, mas há regiões do mundo
que as temperaturas variam muito dependendo da estação do ano. No Brasil, nós não temos uma grande variação, principalmente da temperatura quente para a temperatura fria, né? Ou seja, as temperaturas mais elevadas e as temperaturas menos elevadas. No Brasil, nós não temos essa grande variação. Nós temos sim, temos o inverno, temos o verão, mas não tem aquela variação tão grande quanto tem em alguns outros países. Vocês já devem ter visto, com certeza, tem países que a temperatura na época do inverno chega a muitos graus abaixo de zero. E aí fica tudo congelado, com neve, é até bonito de se ver. Mas no nosso país nós não temos essa variação muito alta de temperatura. Seja da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa, não tem uma grande variação. Até porque o Brasil é considerado um país tropical. Um país tropical, na maioria do ano, na maior parte do ano, é um país mais quente. Nós vamos ver isso agora na tirinha. Acompanhe a leitura dessa tirinha. Então, a sobrinha chega e pergunta assim: Tia Jô, quais são as estações do ano? E a tia Jô responde: no Brasil temos verão, verão médio, verão intenso e verão escaldante. Entendeu? E ela responde: sim, mas vou olhar na internet para confirmar. E ela está correta em olhar na internet para confirmar, porque na verdade, as estações do ano são 4, primavera, verão, outono e inverno. Mas por que a tia Jô disse isso para ela? Porque o Brasil, como eu acabei de falar para vocês, o Brasil é um país tropical. Então, na maior parte do ano, o Brasil é quente. E em alguns meses do ano é muito quente. Por isso ela respondeu dessa maneira. Trouxemos aqui para vocês, aí no seu material não tem essa sugestão, mas você pode acompanhar aqui na minha tela. Sugestão de vídeo: Sol vai, noite vem, do show da Luna. A Luna é uma personagem que faz vários vídeos falando sobre vários conteúdos que estudamos nas nossas aulas. Então, como sugestão, se você puder, assista esse vídeo que vai fazer você entender melhor. Você vai visualizar os dois movimentos que a Terra realiza, que nós acabamos de ver, que são os movimentos de rotação e de translação. Esse vídeo, ele mostra a Terra realizando esses dois movimentos simultaneamente, que é o que acontece. É um vídeo de 12 minutos, não é um vídeo muito extenso, e você vai entender de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida e de uma maneira bem clara como acontecem esses dois movimentos do nosso planeta. Vamos às atividades? Então, a primeira atividade, número 1. Não temos espaço aí no material para realizarmos essas atividades. Por isso, você precisa fazer no seu caderno. Então, coloque a data no caderno, escreva respostas. Então, vamos colocar o número 1. A primeira pergunta é: a Terra está parada? Explique. De acordo com o que acabamos de estudar, a Terra não está parada. Então, a resposta aí, não. Só que eu coloquei reticências, lembrando que as reticências indicam o quê? Continuidade. Então, você vai continuar essa resposta. Eu já coloquei aqui que não, que a Terra não está parada. Mas agora você vai fazer a explicação para isso. Número 2. O que é o movimento de rotação? Número 3. O que é o movimento de translação? 4. O dia e a noite são resultados de qual movimento da Terra? Então, é só colocar o nome. E número 5. O ano de 2021 é um ano bissexto? Explique a sua afirmação. Nós estamos no ano de 2021 e essa é a pergunta. Esse ano em que estamos é um ano bissexto? Sim ou não? Explique a sua afirmação. Lembra que eu falei para vocês, quando eu expliquei o calendário de fevereiro de 2016? Através daquele calendário, já dá para você saber se o ano em que estamos, que é 2021, se é ou não um ano bissexto. Volte lá, leia de novo para você poder responder corretamente. A próxima atividade você vai fazer aí no próprio material, porque é só assinalar com X o nome do movimento da Terra que corresponde a cada uma das características apresentadas. Então, o que você vai assinalar? Se cada uma das afirmações que eu vou ler para vocês agora, se está falando do movimento de rotação ou se está falando do movimento de translação. A letra A, olha a afirmação. Ocorre quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo como um peão. Esse movimento da Terra no seu próprio eixo
é comparado com o movimento de um peão, que ele fica rodando sempre no próprio eixo. Então, qual é esse movimento que acabamos de ler? É o movimento de rotação. Letra B. Ocorre quando a Terra gira em torno do Sol. Agora você assinale aí qual é o correto. Letra C. Leva 24 horas ou um dia para realizar um giro completo. Letra D. Leva 365 dias ou um ano para realizar um giro completo. Letra E. Proporciona as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E a letra F. Proporciona os dias e as noites. Todas essas afirmações são relativas aos movimentos de rotação e de translação, mas agora você tem que assinalar corretamente qual é o de rotação e qual é o de translação. Se você ainda ficou em dúvida, volte, faça a leitura novamente aí no seu material e você vai se lembrando e vai assinalando qual é o movimento correto em cada afirmação. Próxima atividade, nós temos uma tirinha da turma da Mônica. Observe a tirinha abaixo e responda. Então, vamos analisar primeiro o que aconteceu nessa tirinha. A Mônica, pelo jeito, está acordando. Ela olhou pela janela, olha o que ela visualizou quando ela olhou pela janela. E ela disse: puxa, que dia! Está tão bonito que nem vou bater na turma pelo que me aprontaram ontem. Então, ela acordou super feliz. E olha no segundo quadrinho o que realmente está acontecendo. Olha o que a turma está fazendo aqui para alegrar a Mônica. As paisagens mudam durante o ano de acordo com a variação de temperatura e a ocorrência de chuvas e também a falta delas. Letra A. Como a Mônica vê o tempo no primeiro quadrinho? Então, olha aqui novamente o primeiro quadrinho e escreva aqui na letra A como é que a Mônica viu esse tempo, quando ela acordou. Letra B. E como o tempo aparece no segundo quadrinho? Olha novamente aqui no segundo quadrinho como é que o tempo está realmente. E letra C. O que os amigos da Mônica fizeram para que ela pensasse que o tempo estava bom? Então, olha só. Na realidade, olha o que a Mônica viu quando acordou e olha como estava o tempo na realidade. Então, faça essa análise aí da tirinha para você responder o A, o B e o C. Hora da nossa tarefa. Como sempre, nós temos a aula que você faz as atividades aí junto com seus professores e depois tem a sua parte da tarefa. A tarefa ela é importante porque, pessoal, vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam durante a aula. Essa tarefa vai fazer você analisar o que estudamos e você responder as questões que estão propostas para ver se você entendeu o que foi explicado durante as aulas. E, claro, se você perceber que ficou em dúvida, na hora da correção dessa tarefa, você vai tirar as dúvidas com seus professores. Essa imagem que eu coloquei aqui é a imagem do globo terrestre. Nas escolas, nós temos esse globo, que é a representação do planeta Terra. E eu quero que vocês percebam aqui que ele está girando, ele está simulando aqui o movimento de rotação, que está rodando no seu próprio eixo. E também, como foi dito lá, de modo inclinado, uma posição inclinada, porque é assim que o nosso planeta fica, uma posição inclinada e vai fazendo esse movimento de rotação e também o de translação em torno do Sol. Em casa, parte 1. A nossa primeira atividade da tarefa é uma cruzadinha. Então, essa cruzadinha você vai responder aí, claro, no próprio material. Você vai lendo embaixo as questões que estão logo abaixo desse slide e vamos respondendo aqui e também lá na linha que tem para você responder. O número 1, olha o que está dizendo aí embaixo no seu material. Movimento que a Terra faz quando gira em volta do Sol. Qual é o movimento que a Terra faz quando está girando em volta do Sol, que acabamos de estudar? Lembra aí qual é o nome desse movimento? É o movimento de translação. Além de colocar aqui na cruzadinha, você também coloque aí nessa linha. Então, vamos escrever também aqui na linha do número 1, translação. Agora, eu vou ler os demais e você vai fazer aí a resposta. O 2, movimento que a Terra faz em volta de si mesma. Número 3, o movimento de rotação dura
quantas horas? Coloque a quantidade de horas. Número 4. O movimento de translação dura quanto tempo? Coloque aí também. Número 5. O movimento de translação dá origem às 4 o quê? Do ano, que nós falamos também. Número 6. Estação das flores. Qual é o nome da estação das flores? 7. Estação do frio. 8. Estação do calor. E 9. Estação das frutas. Se você esqueceu as características de cada uma das 4 estações do ano, entre naquele site ou procure outro site que você confie. Tem que ser sites confiáveis, quando a gente vai pesquisar algo na internet. E aí você faça essa pesquisa para você se lembrar das características de cada uma das 4 estações do ano. E aí você vai conseguir responder corretamente aí na sua tarefa. Parte 2 da nossa tarefa. Responda utilizando o caderno, porque também não temos espaço suficiente aí para todas as questões que vamos responder. Nós vamos ler agora um poema que tem o título Rodopiando Eu Vou. Antes de eu fazer a leitura do poema, vamos relembrar as características de um poema, porque vai ter umas questões aí logo após, que eu vou fazer a leitura já, que vai estar falando sobre estrofes. E será que você se lembra o que é uma estrofe de um poema? Então, nós temos o título do poema, nós temos cada linha do poema é chamada de verso. Então, cada uma dessas linhas que tem aqui é um verso. E cada grupinho de versos, onde eu estou passando o ponteiro, cada grupinho de versos é uma estrofe. Então, nós temos aqui a primeira estrofe com 2 versos, a segunda estrofe com 3 versos, a terceira com 2 versos, a quarta com 3 versos, a quinta tem 2 versos, a sexta também tem 2 versos e a sétima tem 4 versos. Deu para lembrar? Cada linha do poema é um verso e cada grupinho de versos é uma estrofe. Eu costumo dizer para os alunos que as estrofes são os pedacinhos aí do poema, porque isso fica mais fácil de você entender. Então, vamos acompanhar a leitura desse poema? Rodopiando eu vou. A terra rodopia, rodopia, me levando também, girando, dando voltas sobre si mesma, acontecendo um movimento de rotação. Rodopiando pelo mundo com a terra, eu giro sem parar. Rodopiando mais além, eu giro em torno do sol, acontecendo um movimento de translação. No embalo do gira-gira, vou passando no rodopiar das plantas nesse imenso espaço, em movimento sem parar. Então, agora nós vamos responder algumas questões e, para isso, você vai ter que ler novamente esse poeminha. A número 1 e a número 2 também você vai precisar do seu caderno. Então, coloque lá no seu caderno respostas. Número 1, olha a perguntinha. De acordo com o poema Rodopiando Eu Vou, na segunda estrofe, vamos destacar? Então, você vai ler novamente a segunda estrofe que eu acabei de te mostrar do poema. A que movimento da Terra a autora se refere? Então, lá na segunda estrofe, qual é o movimento da Terra que a autora se referiu? Número 2, coloque aí também no seu caderno. E na quinta estrofe, vou destacar aqui para vocês. Volte também na quinta estrofe, leia novamente para escrever, responder qual é o movimento da Terra que a autora se referiu lá na quinta estrofe. A atividade 3 você vai fazer no próprio material, porque é só colocar V se a afirmação for verdadeira e F se a afirmação for falsa. Primeira afirmação. A Terra leva 24 horas para realizar uma volta completa em torno do seu eixo. Isso é verdadeiro ou é falso? Nós vimos que isso é verdadeiro. É o movimento que a Terra faz no seu próprio eixo, que nos dá os dias e as noites, e esse movimento dura 24 horas. Próximo. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno ao redor do Sol. Verdadeiro ou falso? Próximo, o movimento de translação é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Coloque aí verdadeiro ou falso. O movimento de rotação é o responsável pelas estações do ano. E a última, translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Então, nós temos aí, dentre essas questões, essas afirmações,
Temos algumas verdadeiras e algumas falsas. Na dúvida, leia novamente o seu material, as questões, os textos que fizemos a leitura aqui na aula. Leia novamente para você se lembrar e responder corretamente aí no seu material. Chegamos então ao final da nossa aula, pessoal. Hoje nós estudamos então História e Geografia, dois movimentos importantes que o nosso planeta realiza, os movimentos de rotação e de translação. Esses dois movimentos, eles são importantes porque você passa a entender como nós temos os dias e as noites, como nós temos as estações do ano, o tempo que dura esse movimento da Terra em torno de si mesma, em torno do Sol, e aí você vai, claro, se você puder assistir também o vídeo que eu sugeri aqui nessa aula, o vídeo vai fazer você visualizar melhor esses dois movimentos que estudamos. E aí você, claro, vai entender um pouquinho mais também, certo? Faça as tarefas, realize todas as atividades, tire as dúvidas com seus professores. Não deixem de tirar dúvidas nunca, pessoal. Isso é muito importante para o seu aprendizado. E tchau, tchau. Até a próxima aula, pessoal.